Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Palavra João 8, versículo 31 ao 34. João 8, versículo 31 ao 34. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jean, um dos pastores da casa. Se você veio esperando ver o bispo Fernando, venha domingo, que aí tem uma chance de encontrar ele. Na quarta-feira eu ganhei o presente do bispo, eu creio que vindo do Senhor, né, para ser o pastor dos cultos da quarta-feira. Então, se você vir na quarta-feira, vai ver sempre esse rostinho aqui bonito, que parece que tem 25, mas tem 44. Eu sei que eu engano as pessoas, mas a graça do Senhor nos ajuda, né, irmãos? Amém? Todos acharam? Então, vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra, de receber de Ti, Senhor, um refrigério, um bálsamo novo, Senhor, porque cremos que o Teu Espírito Santo se move nesse lugar. Que nesse momento seja a Tua palavra, Senhor, a Tua vontade, o Teu mover, que não seja mais eu, mas o Teu Espírito Santo falando à igreja. Que cada coração aqui, cada mente aqui, Senhor, seja livre para poder receber tudo aquilo que eu creio que Tu vai derramar sobre esse lugar. Por isso nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. É muito bom quando a gente se reúne para falar do Senhor, quando a gente se reúne para ler uma palavra, de ser ministrado pelo Senhor, mas eu particularmente gosto muito quando o Senhor me traz algo especial dEle para ministrar à igreja, quando é uma fala dEle ao povo. Porque aqui estamos repetindo algo que o Senhor falou ao povo. Falava a um povo desacreditado, porque em João, desde o início do João, conta a trajetória do Senhor, falando ao povo, falando à multidão, sobre as margens do rio, ministrando sobre todos os assuntos possíveis para instruir um povo e mostrar para o povo para que ele veio, quem ele era, o que ele era capaz de fazer. E aqui o povo questionava muito. E tinha muitas pessoas lá que questionavam para criar contenda, para criar tumulto. E hoje, no mundo, não vivemos uma situação diferente. Quando falamos do Senhor, em qualquer que seja a oportunidade, sempre há um povo que se levanta para questionar, e muitas vezes não está nem querendo saber ou entender daquilo que nós falamos, não está nem interessado em saber quem era Jesus ou o quanto Deus nos amava para mandar o Filho para mudar a nossa trajetória. São pessoas que querem tumultuar, querem criar conflitos e dúvidas naquelas pessoas a qual nós fomos levantados para ministrar, simplesmente para desacreditar o Evangelho. Isso terá em todo o tempo, porque o inimigo quer exatamente isso, descredibilizar a palavra de Deus. Mas nós, como verdadeiros cristãos, temos que entender que há algo especial entregue para nós aqui. Eu sempre falo que pregar o Evangelho nada mais é do que uma festa que o Senhor nos convida para participar. Ele tem poder para fazer todas as coisas sozinho. Ele poderia descer aqui, salvar quem Ele quisesse, ou salvar todos, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas Ele deixou a nós uma responsabilidade, como diz a palavra, de fazer o que Ele fez e ainda coisas maiores. Houve um Cristo que esteve aqui pagando o nosso preço e deixou a nós uma procuração assinada para que nós fizéssemos tudo e qualquer coisa no nome dEle. Para que a gente entenda que há um poder grandioso no nome de Jesus Cristo. E muitas vezes esquecemos desse poder que foi entregue para nós. E muitas vezes deixamos nos retroagir, nos fechar, nos calar, pelo um povo que se levanta ainda contra a palavra de Deus.
E essa noite nós vamos começar a entender algumas coisas relacionadas ao conhecer a verdade e como essa verdade nos liberta. Conhecer a verdade nada mais é do que conhecer a palavra de Deus. Para conhecer a palavra de Deus temos que andar junto, porque diz a palavra que andando junto eles seriam verdadeiramente discípulos do Senhor. E o quão é importante andarmos juntos com Deus. O quanto é importante nós conversarmos com Ele todo dia, quanto é importante lermos a palavra dEle todo dia, porque é a palavra dEle que vai nos limpar todo dia, é a palavra dEle que vai tirar de nós tudo aquilo que o mundo começa a colocar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, muitas vezes como uma verdade. E quando a palavra de Deus entra, ela entra trazendo para nós uma clareza e os nossos olhos começam a enxergar de uma maneira totalmente diferente. Muitas vezes nós enxergamos e ainda somos culturalmente levados a enxergar pelos olhos físicos. Mas o Senhor nos chama essa noite para entender que existe um plano espiritual pelo qual nós, que somos verdadeiros cristãos, temos que trazer a responsabilidade para começar a viver nesse plano. Existe algo espiritual que acontece nas nossas vidas que muitas vezes o povo que se levanta contra não entende. E por isso que eles veem em nós um povo que passa por sofrimento, mas não sofre. Por isso que eles não entendem como é que tem um povo que passa por uma aflição e não é aflito. Mas não é porque somos diferentes ou porque o Senhor alivia as coisas para nós. Porque o povo de Deus também está vivendo nesse mundo como qualquer outro. E aí talvez você pergunte, mas pastor, é heresia falar que passamos por sofrimento, mas não sofremos? Claro que sofremos. Muitas vezes choramos, temos as nossas dúvidas, mas quando por um instante lembramos da grandiosidade de Deus sobre a nossa vida, desce sobre nós uma paz que excede todo o entendimento. E você mesmo passando pelo sofrimento, você tem a certeza que você vai passar pelo sofrimento. Que o sofrimento não vai ser um ponto final na tua vida, mas nada mais do que um período de transição de como você era para como você vai ficar após aquilo. Porque tudo aquilo que a gente passa no Senhor não é para nos matar, mas para nos deixar mais fortes. Tudo que o Senhor proporciona para nós é sempre para haver um crescimento, para que a gente possa fazer ainda coisas maiores através do poder dEle, através de algo que Ele entregou para nós, que é o poder de pregar o Evangelho. Mas muitas vezes nos perdemos também pela reclamação do povo. Temos que entender que tudo que o Senhor preparou para nós, para a nossa vida, já foi preparado antes do nosso nascimento. Quem aqui é empresário e tem a sua empresa funcionando, sabe que não é abrir o lugar e espera o povo vir, depois eu vejo a mercadoria que cada um quer, o que eu vou trabalhar, mas vou abrir o negócio primeiro. Sabe que não é assim que funciona. Você tem que estudar, entender aquilo que você gosta de trabalhar, aquilo que você tem o dom, você vai atrás de fornecedor, vai atrás do espaço, o melhor lugar para abrir, você compra as mercadorias, prepara todo o showroom, prepara toda a documentação, deixa a loja pronta para depois você abrir a porta e receber o público. Há um preparo antes. Quem aqui é mãe sabe, você não espera o filho nascer para sair correndo para comprar uma fralda. Você prepara um enxoval, você prepara a roupinha, você prepara o berço, prepara o quarto, há todo um tempo de preparo para até aquele sonho ser realizado. E aí você acha que no espiritual, na nossa criação, em ser gerados nós como filhos de Deus, foi feito de qualquer jeito? Quando o Senhor abençoou e estendeu a mão sobre o ventre da tua mãe quando você estava sendo gerado, Ele já fez isso com um plano preparado, já pronto para a tua vida. O Senhor não deixou você nascer para começar a fazer testes para ver se você ia ou não dar certo. Porque para o Senhor não existe uma gravidez inesperada, não existe um nascimento indesejado. Se você está aqui é porque você foi programado, preparado, sonhado no coração de Deus para viver essa vida como um cristão, como um servo dEle. Você não é um acidente. E muitas vezes nós se perdemos nisso, porque muitas vezes é isso que o mundo nos coloca. E muitas vezes, mesmo como cristão, mesmo conhecendo a palavra, começamos a viver uma verdade que não é nossa. Vou ver se vai dar certo. Eu vou na igreja. Se o Senhor me atender, ok. Se não, está tudo certo, eu vou levando do meu jeito. Eu vou tentar mais essa corrente. Se der, deu. Se não der.
Mas quando você entende que você já não é mais um acidente para o Senhor, quando você entende que já existia um projeto todo pronto para quando, antes do seu nascimento, o Senhor já tinha um propósito pela tua vida, já tinha algo que Ele tinha predestinado nos céus para você viver aqui. Ele não esperou você nascer, já estava pronto antes de você ser concebido. Você já não caminha mais com medo. Você já não anda mais achando se vai ou não dá certo. Quem anda achando se vai ou não dá certo e começa a fazer testes de como vive ou deixa de viver, é as pessoas que não conhecem o Senhor. Nós que conhecemos, que temos a palavra de Deus dentro do nosso coração, a gente tem que começar a andar com a certeza que vai dar certo, que os nossos projetos vão acontecer, que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável sobre a minha vida, vai acontecer. As portas vão se abrir. Mas temos que entender que para tudo isso há um tempo. Há um preparo de Deus para nossas vidas. Lá em Gênesis, quando a palavra diz que o Senhor começa a preparar tudo, a terra era sem forma, vazia, e Ele começa a preparar as coisas. Cada dia Ele fazia algo especial, dividia o mar da terra, o céu, botava as estações, era sol e lua para diferenciar dia e noite. Ele ia preparando tudo aquilo, mas Ele já tinha no coração dele para que aquilo ia servir. Ele não fez aquilo, não tenho o que fazer, vou fazer um planeta bonitinho aqui. Não, ele já tinha um propósito para alguém que ia ser gerado, que já estava pronto no coração dele, que era Eva e Adão, a criação do homem e da mulher. E aí começou um preparo, que teve que ter esse preparo para que aquilo acontecesse. Mas por que isso? Por que o Senhor, com todo o poder dele, não fez de uma hora para outra, não fez num instante, estalou um dedo e estava tudo pronto? Porque para tudo na nossa vida existe um tempo. Para tudo na nossa vida precisa ocorrer um prazo para que a gente esteja pronto para receber aquelas coisas que o Senhor tem para entregar para nós. E sabe por que muitas vezes não temos a paciência de esperar o tempo do Senhor agir sobre a nossa vida? Porque como cristão não cremos mais no Senhor. E talvez seja duro o que eu falo para você nessa quarta-feira, e talvez você comece a pensar, puxa, eu não gostei muito desse pastor não, vem para cá para quarta-feira para ouvir o que eu não gostaria. Mas quantas vezes nós, e pode ter certeza, irmão, que o pregador sempre é o primeiro a apanhar com a palavra. Eu já apanhei em casa. Quantas vezes nós começamos a duvidar que o Senhor está cuidando de nós? Quantas vezes nós começamos a duvidar que o Senhor ainda tem algo preparado, algo novo para nos entregar? Quantas vezes começamos a ver que a vida do outro acontece, vai, evolui, a minha parece que parou, estagnou, não acontece nada mais de novo. E aí começamos a pensar que o Senhor está cuidando de outra coisa, cuidando de alguém, e esqueceu de mim, as minhas orações não chegam mais. Porque começamos a achar que o Senhor tem que atender os nossos pedidos todo o tempo, toda hora, como filhos mimados, pedimos as coisas e queremos receber na hora. E não buscamos no Senhor o discernimento e a inteligência para lidar com o tempo. Existe um tempo de preparo para tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E esse tempo de preparo não é um tempo de penitência, não é um tempo para nos fazer pagar por algo de errado ou por algum pecado que cometemos, não, é um tempo para preparo, para nos deixar mais fortes, com mais inteligência, mais discernimento, para que começamos a lidar com coisas maiores. Como criança, começamos com leite materno e papinha, e daqui a pouco começa algo mais sólido. Se você dá algo sólido para um bebê, vai se afogar, vai perder a vida. Mas as coisas vão evoluindo, porque tudo existe um tempo, é assim desde o início. E nós, no metade do caminho, começamos a querer mudar os planos de Deus. Existe um propósito para a nossa vida. Existe algo já estabelecido nos céus para que a gente viva a grandiosidade de Deus sobre a nossa vida, e através da nossa vida a grandiosidade de Deus seja transferida para a vida de outros. Mas precisamos entender e buscar no Senhor paciência e discernimento para lidar com o tempo dele. Muitas vezes o nosso combustível para crer no Senhor é a resposta. Se eu recebo resposta, ok, estou firme, a minha fé está no topo. Mas se a resposta começa a demorar para vir, o Senhor esqueceu de mim. Quem já me ouviu pregar, viu que muitas vezes eu sempre lembro do meu pensamento quando eu era recém-convertido.
Eu nunca duvidei que o Senhor tinha poder para fazer todas as coisas, mas eu sempre achei que o Senhor tinha coisa mais importante para fazer do que cuidar de mim. E aí eu achava que as minhas orações eram, poxa, deve ter gente que está passando por coisas piores, e o Senhor vai atender o outro depois, deixa eu para depois. Deve haver uma fila de espera com as gravidades no céu, o Senhor vai atendendo esse aqui primeiro e aí deixa eu para o final. Mas o Senhor que atende todos em todo o tempo. Mas tem coisas em nós que nós pedimos ao Senhor que não tem nada a ver com aquilo que Ele deseja no coração dEle para nós. Não tem coisas que pedimos que não tem nada a ver, não é compatível com o plano que o Senhor preparou para nós antes do nascimento como propósito de vida. E aí ficamos patinando, não saímos do lugar. Não é porque o Senhor não nos abençoa, não é porque o Senhor nos ama, mas Ele precisa que a gente entenda que a gente está querendo ir por um caminho que não tem nada a ver com aquilo que Ele já traçou. E aí nós, por nossos erros e por querermos mudar todo um planejamento que já é desde o início, há um prazo para acontecer todas as coisas. E queremos antecipar esse prazo e queremos mudar as regras do jogo na metade do jogo. E não dá certo. Quando a gente entende, literalmente, com o tamanho do amor de Deus, a proximidade que temos de Cristo, quando começamos a lembrar que somos templo do Espírito Santo, e isso é algo muito espiritual, meu irmão, não tem nada a ver com uma frase bonita para a gente colocar no para-brisa do carro. Você não anda sozinho por aí. Você não é uma pessoa vazia. Existe uma grandiosidade de Deus dentro de você, fervendo como uma chama que não se apaga, que se chama Espírito Santo de Deus. Só que você precisa achar esse poder que está aí dentro de você. Senão ele fica ali. O Senhor é alguém muito educado, muito calmo, sem arrogância, sem prepotência, é santo. Ele sabe que tudo que Ele tem para nos dar é o melhor, mas Ele só faz quando permitimos que Ele faça. Precisa de um passo, precisa de algo chamado obediência, precisa de paciência, precisa de alguém que olhe para o Senhor e diga: Senhor, até aqui eu fiz do meu jeito e não deu certo. Agora, Senhor, eu entrego sobre as Tuas mãos a direção da minha vida. Aí as coisas começam a acontecer. Mas como é difícil, porque o ser humano necessita estar no controle de todas as coisas. E aí, quando não estamos no controle, isso nos dá uma aflição, porque parece que as coisas não acontecem. E aí, estar no controle, deixar a nossa vida no controle do Senhor é ter paciência, meu irmão. Porque muitas vezes nós passaremos pelo deserto, sim. Porque a palavra de Deus diz que passaremos por aflições, sim. E o nosso diferencial é porque nós passaremos. Porque nós chegaremos no fim do deserto, porque no final do deserto nós chegaremos com vitória, nós chegaremos com testemunho, o nosso testemunho vai salvar outras pessoas. O que tu vai viver vai testificar a palavra de Deus, e as pessoas vão ouvir de você, já não é mais qualquer um falando, é alguém que viveu uma experiência de uma palavra que até então é escrita e começou a ser vivida, e aí o teu testemunho quebra um coração de pedra e transforma um coração novamente de carne, porque a pessoa vê em você um agir de Deus poderoso. E aí muitas vezes nós viemos para a igreja e dizemos: Senhor, me usa, quebra o vaso, me faz de novo. Muita gente fala porque é bonito, meu irmão, mas não tem a ideia do que é poderoso quando você diz: Senhor, me quebra, faz o vaso de novo. E aí fala porque vai na emoção do culto, aí o Senhor diz: falasse com fé, então vou fazer. E aí o Senhor vem e quebra o vaso. E passar por uma reforma é complicado, meu irmão. É dolorido, dá transtorno. Porque a quebra do Senhor não tem nada a ver com fora, é dentro. A transformação do Senhor vem de dentro para fora. E tem muitas coisas que o Senhor precisa quebrar em nós para que o poder dEle se manifeste totalmente, grandiosamente, sem nenhuma influência de coisas que nós colocamos dentro de nós, mas nós precisamos dar o espaço para que o Senhor entre na nossa vida e tire de nós tudo aquilo que nós colocamos, porque o mundo nos ofereceu, porque o mundo nos deu facilidade de muitas coisas, e como o povo está sempre brigando pelo tempo. Eu quero, a geração micro-ondas, 3 minutos, eu preciso das coisas rápidas, então tu espera no Senhor uma semana, quando o Senhor não responde, tu vai lá e resolve de um outro jeito.
E aí o Senhor fica olhando para você com o coração triste, porque estava pronto para te entregar a bênção, pronta nas tuas mãos, e você mudou a rota. Porque nós não se permanecemos no caminho do Senhor muito tempo. Porque não entendemos que há um agir de Deus sobre as nossas vidas, há um tempo para que todas as coisas aconteçam. E aí começamos a questionar, começamos a gerar dúvidas, e aí começamos a nos perder. Aí já não se sente mais a necessidade de ouvir uma palavra, já não tem necessidade de mais vir para a igreja, não sente mais necessidade de conversar com o Senhor, porque a conversa com alguém é sempre necessitando de uma resposta imediata, e nós temos que entender que a nossa conversa com o Senhor nunca é para pedir, mas para agradecer por tudo aquilo que Ele já fez. Começa você a analisar aqui. Se você não tivesse servido ao Senhor, se você não tivesse entendido que existe um Deus que cuida de você todo o tempo, qual é a trajetória de vida que você teria tido? Talvez você não estaria aqui hoje. Talvez você não estaria vivendo a vida que você tem hoje. Temos que entender que existe um plano de Deus preparado para cada um de nós. Temos que entender que existe um amor de Deus derramado sobre a nossa vida todos os dias. E isso não está relacionado à resposta, está relacionado ao agir de Deus. Você pode não estar vendo a obra acontecer, mas existe um céu trabalhando a teu favor todo o tempo. Existe uma palavra de Deus declarada sobre a tua vida que tu vai ser vencedor estando nele, que você nele tem vida eterna. O Senhor quer falar para você que não tem nada a ver com essa vida, porque aqui nós somos passageiros e ainda como cristão, como alguém que entende a palavra, ainda andamos firmados nesse mundo como se aqui fosse o nosso lugar, como se fosse aqui o nosso tempo, e aí quando morreu acabou. Não, irmão, aqui é uma passagem. O que nós estamos fazendo é para voltar para casa com o coração alegre de ter passado esse tempo aqui pregando o amor de Deus, pregando um Deus que cuidou de mim até aqui. Não está em nada a ver com o que tu vive aqui, não tem nada a ver com aquilo que você tem aqui. Tem a ver com aquilo que o Senhor pediu para que você fizesse. Vá por toda a terra e pegue o Evangelho. Pregar o Evangelho, meu irmão, não tem nada a ver com aquilo que tu vive. Muitas vezes você não vai ter nada para oferecer, mas dentro de você vai ter uma palavra que vai mudar a vida de alguém. E nós temos que crer que Deus é capaz de fazer todas as coisas. Muitos aqui sabem que nós temos o Vale Ebenezer, que fica lá na cidade da Paciência, lá no bairro Paciência, lá em Itaipava. E toda quinta-feira nós temos os pastores que vão lá, eu também vou lá. A gente tem uma escala que vamos lá pregar para os nossos irmãos que até então eram situações de rua, alguns com dependência química, que vão para aquele lugar para fazer um tratamento, para largar essa vida. E umas semanas atrás eu encontrei um irmão aqui na igreja que já passou pelo tratamento, está livre, está com uma nova vida, vem para a igreja agora ajudar os irmãos que estão passando pela mesma situação que ele passou, de vir precisar de um alimento na igreja. E aí ele veio falar para mim: pastor, eu tenho algo para te falar. Eu sempre gostei muito de ti, sempre me dei muito contigo, tu é uma pessoa muito especial na minha vida, mas quando tu pregava no Vale, tu falava um negócio que eu sempre achava que tu dava uma exagerada. Aí eu falei para ele: sério, irmão? Amém pela tua sinceridade, eu falei, né? Mas agora gerou em mim uma curiosidade, o que eu falava, que eu dava uma viajada legal, né? Eles, cara, chegava lá para pregar para mim, tu dizia assim: ó, cara, vai ter um dia que vocês vão pregar sem precisar abrir a Bíblia. Vocês vão pregar um dia sem precisar abrir a boca. E quando ele começou a contar isso para mim, ele começou a se emocionar aqui na porta da igreja. Ele disse: pastor, eu falava sinceramente, no meu coração, quando tu falava isso, que eu dizia: o pastor, eu amo ele, mas ele dá uma viajada. Mas eu acabei de sair da ação social aqui, e teve um irmão que eu fui entregar uma marmita, e eu estava dizendo: Senhor, o Senhor me dá uma palavra para me falar para eles, né? Eu já ouvi tanta palavra esse tempo todo, eu queria entregar a palavra para alguém. Mas o Senhor não me deu nada, mas eu entreguei aquela marmita com tanto amor, que o rapaz que recebeu olhou para mim e disse assim: cara, eu senti uma paz quando eu olhei para ti. Quando eu olhei para o teu olhar, eu vi um brilho tão diferente que me deu uma paz que eu nunca tinha sentido até então. E aí ele entendeu que o milagre não está no pregador, está na mensagem.
está na palavra de Deus. E a promessa do Senhor é que nós faremos grandes coisas através do nome dEle. Talvez você passe a vida toda sem saber a Bíblia de cor, talvez você passe a vida toda sabendo um versículo. Mas não tem nada a ver com aquilo que você leu, mas aquilo que você carrega. Existe uma presença grandiosa de Deus dentro de você. Existe uma porção do céu dentro do teu coração. Existe algo que está comandando a tua mente que se chama Espírito Santo de Deus. E nós deixamos de viver uma grandiosidade de Deus na nossa vida porque queremos manter o controle, querendo resolver as coisas do nosso jeito, porque queremos a resposta para ontem. E muitas vezes o Senhor, na nossa espera, testa a nossa obediência. O Senhor quer ver se você o ama de verdade e Ele te deixa, às vezes, passar por um período no deserto. Não é para te matar, é para te deixar mais forte. Como Noé, que passou um bom tempo trancado numa arca. Mas quem conhece a história não tem nada a ver com penitência, não tem nada a ver com o pecado de Noé, não tem nada a ver com o castigo de Deus, mas nada mais do que uma proteção que Deus estava dando a Noé, porque ele ficou naquele lugar, naquele tempo, passou quase um ano dentro de uma arca, porque era um período necessário para que quando ele saísse, ele visse a grandiosidade da limpeza que Deus fez na terra, para que ele vivesse um novo tempo. E aí eu pergunto para você, cadê em nós a paciência de Noé? Cadê em nós a paciência de José, que passou mais de 10 anos sofrendo até virar o rei do Egito? E aí começamos a ver na Bíblia histórias de vitórias, de grandes homens que viveram grandes coisas, e muitas vezes, como cristão, nos perdendo achando que são coisas que aconteceram, que servem como mensagens de motivação para a nossa vida, mas quando saímos dessa porta para fora, esquecemos, como uma reunião motivacional. Mas esse livro que nós lemos aqui, irmão, não tem nada a ver com uma história que aconteceu. É sobre uma palavra que é verdadeira, que é fiel, que é atual, que cura, que restaura, que salva casamento, que tira de você uma enfermidade que você acha que vai tirar da tua vida, que traz de volta o esposo ou a esposa, restaura uma família que está destruída, tira da tua família uma droga que está destruindo, que está fazendo uma divisão, porque a palavra de Deus é capaz de fazer todas as coisas. Mas nós nos frustramos porque sempre queremos resolver as coisas do nosso jeito. Quando o pecado chegou lá no início, tirando Adão e Eva do paraíso, depois de tudo que Deus tinha feito para eles, ainda gerou o desejo de fazer algo diferente, porque tudo aquilo que Deus tinha feito ainda não era suficiente. Uma propaganda de algo que chamou mais atenção do que a grandiosidade de Deus, de todo o amor que o Senhor tinha preparado, todo o preparo para aquele ambiente, para que eles vivessem uma vida plena, ainda não foi suficiente para que eles se entregassem totalmente e renegassem algo que o inimigo estava oferecendo. E mesmo assim ainda a gente vê a grandiosidade do amor de Deus, que quando viu Eva e Adão se escondendo porque estavam nus, envergonhados, porque já viam a nudez de um de outro, eu vejo um Deus que ainda teve um cuidado de produzir uma roupa com pele de animais para que eles se cobrissem. Porque o Senhor, a intenção do Senhor é sempre estar nos protegendo. Quando erramos, quando pecamos, nós não somos servos e não seguimos um Senhor que vem para nos exortar ou para nos apontar o dedo, mas vem sempre para nos consertar, sempre para nos cobrir, sempre para nos proteger, sempre para restaurar em nós uma aliança que até então sempre existiu, mas por nossa culpa, por nossa falta de entendimento, por nossa falta de preparo em lidar com o tempo, rachamos a aliança, mas o Senhor, com a sua bondade, desce sobre nós e reata, nos cobrindo com a presença dEle, para que a gente volte a viver grandes tempos, grandes experiências, coisas maravilhosas através da palavra de Deus. Mas precisamos ter a escolha de andar com Cristo, crendo que o tempo dEle é o melhor tempo para nós, que existe um tempo para todas as coisas. É o Senhor que é capaz de mudar a tua história, é o Senhor que é capaz de fazer todas as coisas. Há um tempo para
para se gerar todas as coisas. Quem aqui é mulher que teve filho sabe quanto tempo se leva para gerar um bebê? 9 meses, numa gravidez normal, saudável. Quem é mãe acompanha todos os meses, com pré-natal, ultrassom, para ver todo o cuidado. Por mais que está com aquele desejo de ver logo a carinha do bebê, entende que é um prazo necessário para que a criança saia com saúde. Porque é um tempo necessário para que todas as coisas se formem, para quando saia com a demonstração de saúde, sem problema nenhum. Há um tempo para todas as coisas. E é por isso, por essa paciência que eu creio que as mulheres têm mais do que o homem, se vê mais mulheres aceitando Jesus antes do que o homem. Porque tem a sensibilidade do tempo, a sensibilidade do tempo da maturação de todas as coisas. Nós temos que começar a aprender que para conhecermos a verdade e sermos libertados pela verdade, temos que permanecer firmes na verdade, que é a palavra do Senhor. Temos que permanecer firmes na palavra dele, porque é ela que nos conserta. Existe algo que o pecado nos tirou. Quando não existia ainda pecado, o homem e a mulher viviam a plenitude de Deus e não precisavam fazer nada até então, porque estava tudo produzindo para que o homem e a mulher tivessem todas as coisas. Não precisava plantar, não precisava cuidar dos matinhos, estava tudo lindo. Mas a partir da hora que o pecado entrou, existe sim hoje uma necessidade de declararmos ao Senhor a nossa escolha de estarmos com Ele. Existe sim a necessidade de hoje de nós dizermos para o Senhor: Senhor, eu te aceito como o único e verdadeiro Salvador sobre a minha vida, eu aceito a Tua palavra, eu aceito o Teu propósito sobre a minha vida, Senhor, eu te aceito. E aí quando você declara isso verdadeiramente no teu coração, o agir de Deus começa a mudar a tua história. Talvez eu fale uma coisa aqui que nem todo mundo saiba. Quem aqui já ouviu falar naquele filme Matrix? Quem aqui viu o primeiro Matrix? Existe uma história de algo que acontece de uma história verdadeira e falsa, uma vida ilusória, enfim, que conta mais ou menos a história do filme. E chega um ponto que o Morfeu chega para o rapaz, que é o principal do filme, e oferece para ele 2 cápsulas, uma azul e uma vermelha. E ele diz assim: se você quiser continuar vivendo a sua vida do jeito que é, o que você acha que é, da maneira que você acredita que seja, tome essa. Mas se você quer conhecer a verdade, pegue essa. E é exatamente assim que acontece com a palavra do Senhor. O Senhor oferece para nós uma escolha. Ela não é obrigatória, ela não é enfiada como uma obrigatoriedade para nós aceitarmos, porque o Senhor não quer que nós servimos Ele como obrigação, mas como amor, como decisão verdadeira de estar com Ele. E aí quando você escolhe a palavra de Deus como fonte de vida, você começa a ver que a tua vida, que até então você acreditava ser essa, não tem nada a ver com isso que foi ensinado para você desde o início. Você começa a ver que a sua vida não tem nada a ver com o tempo que você passa aqui. Você começa a ver que o Senhor tem preparado algo grandioso para você. Você começa a ver na palavra de Deus que existe um lugar no céu, porque é de lá que você veio, é de lá que você vai voltar. Você começa a ver que tudo aquilo que você faz aqui nada mais é do que ser um proclamador do Evangelho, para que todas as pessoas conheçam o amor de Deus que até então já chegou em você, já está tratando em você, já está fazendo em você. Você começa a proclamar um Deus que é capaz de mudar toda a situação. Você começa a proclamar um Deus que se manifesta em lugares onde ninguém imagina que Ele se manifestaria, porque Ele está com seus olhos sobre nós, cuidando de nós todo o tempo, e quando você menos imagina, a provisão dos céus vem sobre a tua vida. Mas nós precisamos decidir andar com Cristo. Nós precisamos decidir viver pela verdade, e essa verdade é a palavra de Deus.
Diz que a palavra de Deus é a que muda a nossa vida. Muitas vezes eu ouvi pregações maravilhosas sobre o que Deus fazia e deixava de fazer. E eu não entendia por que aquelas coisas aconteciam na vida das pessoas e não aconteciam na minha. E aí eu comecei a pedir para o Senhor: Senhor, se Tu é tão verdadeiro assim, se Tu realmente existe, eu quero viver essas grandes coisas também. E aí o Senhor começou a me entregar coisas que até então eu achava impossível, começou a fazer eu viver situações que até então eu achei que não viveria. O Senhor começou a fazer algo que ninguém era capaz de fazer: transformar o meu eu, mudar a minha essência, mudar o meu temperamento, mudar a minha mente, mudar o meu coração, mudar o jeito de eu ver as coisas. Porque sabe quando é que você mostra que realmente a palavra de Deus está agindo em você? As pessoas veem em você alguém que até então não via. Começam a ver em você uma paciência que até então não tinha. Começam a ver em você uma boa companhia para andar junto. Começam a ver em você uma pessoa que possa sentar para conversar, porque tem uma palavra que acalma, que amansa, que traz paz. Porque nada mais é uma pessoa transformada hoje, uma nova criatura que já não fala mais de si, mas fala daquele que é capaz de mudar a vida de todo aquele que quer viver uma grande vida extraordinária, vivendo a verdade, e a verdade é a palavra do Senhor. Nós, no espiritual, somos aquilo que nós escolhemos servir. No espiritual, nós somos aquele que nós escolhemos servir. E o nosso físico demonstra as opções que nós tivemos e decidimos no espiritual. As pessoas te veem pelo físico, mas o teu físico hoje tem que ser um espelho daquilo que você decidiu no espírito. Por onde você anda, as pessoas veem em você a imagem de Cristo. Por onde você anda hoje, as pessoas veem alguém que possa confiar, alguém que possa literalmente abrir o coração, porque vem de você algo diferente, algo diferenciado, porque o que vem de você vem do céu, vem do Senhor, porque quando você abre a boca já não é mais você que fala, mas é o Espírito Santo de Deus. Você tem buscado essa essência, você tem buscado não viver mais por si, mas viver por Cristo, não porque Ele precisa de mim, não porque Ele necessite, mas porque eu quero fazer parte dessa festa, de ser usado pelo Senhor para proclamar o Evangelho. Quando nós conhecemos a verdade, quando andamos em Cristo, quando estamos com Ele, quando estamos em comunhão com Ele, nós queremos ser usados cada vez mais. Como é bom quando chegamos em casa depois de um dia difícil, mas lembramos que no momento do dia, mesmo no dia difícil, nós proclamamos uma palavra de vitória na vida de alguém, e quando você encontra a pessoa 1, 2 semanas depois, a pessoa fala que aquela conversa mudou a vida dela, que aquele conselho que você deu abriu os olhos. E aí você, como bom cristão, sabe que não tem nada a ver com você, mas por aquilo que você carrega, que não é só seu, é para você distribuir, para você ser um canal de bênção, para através de você o Senhor atingir outras pessoas. Tem pessoas que você vai conhecer, tem pessoas que você vai ter acesso ao coração que eu nunca vou ter. Você tem um círculo de amizades que eu não tenho. Então tem lugares que o Senhor vai te usar para falar dele, vai ter lugares que o Senhor vai te usar para ser uma coluna, vai ter um lugar que o Senhor vai te usar para ser um proclamador do Evangelho, e nós precisamos se levantar para ser um instrumento de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para viver no espiritual. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais e temos que andar no espiritual. Quando você acorda de manhã, você tem que entender a sua responsabilidade espiritual de orar pela tua família, orar pela tua vida, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito, agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito a teu favor, porque você não vê, meu irmão. Nós não temos capacidade de lidar. Se nós víssemos o que acontece no espiritual, guerras do inimigo travando contra os anjos do Senhor, que querem te destruir, e os anjos do Senhor te protegendo para que você possa chegar onde você está indo, para que você chegue em segurança no trabalho, para que o teu filho chegue em segurança no colégio, para que o teu esposo chegue em segurança e volte para casa em segurança,
para que a tua casa seja coberta com o sangue de Cristo. Existe uma luta no espiritual que nós não vemos, mas o Senhor, mesmo nós não dando valor, Ele não para de travar uma guerra a nosso favor para nos proteger, e muitas vezes nós achamos que isso vem de graça e nós não damos a mínima importância. Tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que as pessoas que andam com nós não entendem. Tem coisas que as pessoas vão olhar para você e vão dizer que você não é capaz. Tem coisas que as pessoas vão dizer que você não pode ir, que você não vai conseguir, que você não vai ter acesso. Mas quando você vive a verdade, que é a palavra de Deus, não existe lugar que você não possa ir. Não existe porta que você não possa passar. Não existe nada aquilo que você não vai ter capacidade para fazer, porque toda a capacidade, toda a sabedoria vem do Senhor. E quando você pede tudo aquilo que você necessita para crescer e para fazer em função do reino, o Senhor derrama sobre a tua vida. Mas há a necessidade de termos no nosso coração a decisão de servir ao Senhor. Para que nós possamos viver a verdade, para que nós possamos entender a verdade de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos deixar de passar essa vida como se fosse a última. Vai chegar um tempo, meu irmão, que cada um de nós aqui vai ser uma simples plaquinha em algum terreno de cemitério da cidade. Me perdoe se eu estou sendo muito bruto no final da pregação, mas vai ser um dia que nós seremos só uma plaquinha num cemitério. Para quem não é cristão, é o fim. Para mim, é só um sinal de que nós voltamos para casa. Porque o Senhor não nos chamou para ser uma plaquinha. O Senhor não nos chamou para a gente terminar num buraco em qualquer lugar. O Senhor só disse para nós que esse corpo, esse veículo que Ele nos deu para andar por aqui, para que a gente não escandalize, porque nós somos espírito, esse sim pode ser jogado em qualquer lugar. Mas existe algo dentro de nós que se chama Espírito Santo de Deus, que quando o Senhor chamar, levará a nossa alma para casa, porque é de lá que nós vemos. Mas enquanto o Senhor não chamar a nossa senha, que nós não paramos de servir ao Senhor, que nós não paramos de glorificar o nome de Deus, porque é Ele que tem nos trazido até aqui. Que você não pare de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito para você na tua casa. Que você não desista de orar ao Senhor, de agradecer. E tu, como diz a palavra, em tudo dei graça. Talvez a resposta que tu tem buscado ainda não chegou, mas não quer dizer que o Senhor não ouviu o teu questionamento. Enquanto a resposta não vem, o Senhor já está trabalhando ao teu favor para derramar sobre a tua vida tudo aquilo que você precisa. O Senhor te chamou aqui essa noite para dizer para você que Ele tem te levantado como coluna na tua casa, no teu trabalho, no círculo de amizade. O Senhor não te chamou aqui à toa. Você não escolheu vir para a igreja hoje. O Espírito Santo de Deus chamou você para essa noite, para entregar para você algo novo, para entregar a você um refrigério, para dizer para você que existe uma verdade sobre a tua vida que é inegociável. Existe algo na tua vida que é a verdadeira verdade. No mundo nós vamos ouvir verdade, mas há somente uma verdade, e ela se chama a palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é capaz de fazer todas as coisas, ela é capaz de abrir qualquer porta, ela é capaz de resolver qualquer situação. Que você decida essa noite servir o Senhor todo o tempo, que você já não viva mais pelas tuas situações, mas viva pela presença de Deus na tua vida. Que você já não acorde de manhã mais lembrando dos teus problemas, mas lembrando de um Deus que é capaz de resolver todas as circunstâncias. Que você clame ao Senhor pedindo todas as coisas que você necessite, mas antes de pedir algo para o Senhor, já comece a oração agradecendo, porque até então você tem vida. E se você tem vida é porque o Senhor ainda existe algo do Senhor, algum propósito na tua vida que não se completou. E enquanto não completar, o Senhor vai começar a derramar para você todo dia um fôlego de vida, para que você viva sempre, todo dia, algo novo do Senhor. Não desista. O Senhor te chamou para ser algo diferenciado por onde você anda. O Senhor te chamou para ser a boca dele na tua família. O Senhor te chamou para ser alguém diferenciado, talvez numa festa de aniversário, onde ninguém sabe o que deve se fazer. E você levanta com uma oração, você levanta com clamor,
Você chega na casa de alguém que está doente, você levanta com uma voz de autoridade, pela imposição de mãos, pela uma autoridade que o Senhor te deu através do nome dEle, e não há enfermidade que se mantenha naquele lugar, porque existe um poder dentro de você que se chama Jesus Cristo, que é capaz de fazer todas as coisas. Que você entenda que a nossa passagem aqui não é brincadeira, o Senhor te chamou para algo especial, algo importante, algo poderoso, que é representá-lo aqui nessa terra. Então, agarre isso com toda veemência, com toda certeza que existe algo importantíssimo que o Senhor espera de ti, a obediência. Que você peça para o Senhor discernimento, inteligência, clareza, para que você entenda tudo aquilo que Ele tem preparado para você, para que você não desista, para que você não duvide, para que você não questione como o povo questionava, mas para que você levante a sua cabeça e os seus olhos para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa força, é de lá que vem tudo aquilo que a gente precisa para que você continue caminhando em direção ao teu propósito, e é para isso que nós estamos aqui, para receber do Senhor o refrigério, para que a gente continue sem desistir todos os dias. Eu convido você a se colocar de pé.